As primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite traríamos aos sacerdotes às câmaras da casa do nosso Deus. Os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. O sacerdote filho de Arão estaria com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Porque àquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores. E assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. E eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema. Amém. Todos concordamos. Amém. Todos concordamos. Amém é uma única palavra que todos nós podemos ouvir em qualquer língua. Mandarim, alemão, inglês, francês. Qualquer idioma você entende. Sabe por quê? Porque o amém, ele não sofre variação na fonética. E essa ideia é uma ideia fantástica. Porque o texto do capítulo 10 não tem um amém, mas o texto é uma continuação, como todo aquele povo dissesse: concordamos. Amém, assim seja, iremos cumprir, iremos viver segundo esse documento do qual nós declaramos diante de Deus. E é interessante que quando olhamos esse documento é um documento de promessa, é um documento de dedicação, é um documento com o qual eles concordaram, é um documento importante, é um documento de dedicação a Deus e submissão à lei de Deus, à palavra de Deus. E isso eles fizeram de forma sábia, mas isso foi uma escolha interessante. Então, quando você lê o capítulo 10, você se depara com essa ideia da promessa desse documento, mas você se depara com a promessa do documento em um aspecto de duas formas. No aspecto geral e no aspecto específico, geral, do verso 28 a 29, e específico do verso 30 ao 39. Mas a ideia da promessa geral desse documento é uma ideia que eles iriam andar na palavra de Deus e cumprir os mandamentos de Deus. Eles iriam viver o mandamento de Deus, e do verso 29 e 28 vai falar sobre essas verdades, que eles andariam, eles viveriam, eles praticariam, eles iriam cumprir o mandamento de Deus. Porém, a partir do verso 30 ao 39, que é a ideia das promessas específicas, e eu quero me deter um pouco mais sobre elas, e nessas promessas específicas, há algo muito maior, há algo muito amplo, há algo muito geral sobre todos os aspectos da vida. É como esse documento era um documento que inicialmente era em relação a Deus, e em um segundo momento em relação em todas as áreas da minha vida, como eu glorifico a Deus. Em termos teológicos, era a ideia de Corium Deo. Era a ideia que tudo tem de ser para a glória de Deus. Então, na minha casa, de forma doméstica, tem de expressar Deus, inclusive nos casamentos. Não deveria ter casamento misto, segundo diz o verso 30. Então, eu deveria cumprir a palavra de Deus e glorificar a Deus na minha casa, na minha família e nas relações.
E aí ele continua para falar a respeito das relações. Nos negócios, eu deveria aprender a respeitar o sábado, o dia do descanso. Eu deveria aprender a trabalhar, mas aprender a descansar, a desfrutar do dia do descanso. E parece que quanto mais a nossa geração passa anos, temos dificuldades de respeitar o dia do descanso, o dia de adoração, o dia de bendizer, o dia de adorar, o dia de magnificar o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas e Senhor absoluto, e tirarmos um dia para glorificá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo e deleitar-se em Deus nesse dia. Mas ao mesmo tempo, pudéssemos descansar de todos os trabalhos dos quais nós faríamos. E aí vai falar da questão agrícola, ou seja, a lei do Senhor do ano do jubileu. E parece até uma coisa simples, mas o cara, agricultor, aos 7 anos ele iria plantar, 6 anos. No 7º ano, ele ia fazer a terra descansar. Isso faria com que ele tivesse uma administração tão boa dos seus recursos, ao ponto de trabalhar 6 anos plantando e colhendo, guardando e parte vendendo, e no 7º a terra não iria produzir nada, iria descansar a terra. Isso é para a glória de Deus. Isso era um cumprimento do Antigo Testamento de algo que Deus desejava que o homem fizesse. Isso é ser um bom mordomo. Mas não só é uma relação agrícola, ele vai falar sobre uma relação social. Agrícola, verso 31. As relações sociais, o verso 31. Que aos 7º anos, quem devia a você durante 7 anos... 7 anos daria perdão total das dívidas. Se alguém fosse escravo e tivesse pagando uma dívida com o seu serviço, 7 anos depois, ele seria cancelado toda a dívida. Então, era algo social onde eu não deveria carregar nem nada do meu irmão, nem a dívida dele para comigo. Eu deveria perdoá-lo, abençoá-lo, liberá-lo. E nas questões religiosas fala sobre o apoio à casa de Deus. E esse apoio vai falar de forma bem clara dos versos 32 em diante. E o 39 fala sobre a economia na forma de contribuir. Parece que o texto olha para a vida humana e diz assim: tudo o que você vai fazer, tem de fazer para a glória de Deus. E mesmo o amém não estando inserido, todo o povo concordou como dissesse amém. Nós concordamos com isso, nós concordamos com essa ideia, nós concordamos com o Senhor, nós concordamos com a palavra de Deus, nós concordamos com as ordenanças do Senhor para todas as áreas de nossas vidas. Amém! Todos concordamos e iremos viver. Mas é interessante que sobre o apoio à casa do Senhor vai começar no verso 32 e acabar no verso 39. Então há algo longo a falar sobre ofertas e dízimo, tão longo. E o porquê disso tudo? O porquê demora-se tantos versos da palavra de Deus a falar sobre isso? Há um significado por trás de tudo isso. Há uma ideia por trás de tudo isso.
E a ideia é uma ideia de adoração, de devoção ao Deus Todo-Poderoso. Há uma ideia de conversão em todas as áreas da vida, e inclusive com relação ao Senhor e à sua casa. Isso me lembra do Senhor Jesus Cristo, porque eu não sei exatamente te dizer claramente, mas eu irei fazer algumas especulações nessa noite sobre isso. Jesus estava em um culto, e eu não sei porque Jesus Cristo estava ali, próximo ao gasofilácio, olhando o povo dizimar. Já tiraram o gasofilácio daqui. E o povo dizimava. Lucas 21 vai falar sobre isso. E o Lucas 21 vai dizer que Jesus viu ricos colocarem muita quantidade de dinheiro. E também uma viúva pobre colocar a sua oferta ali. E Jesus Cristo, como estivesse olhando o quanto as pessoas iriam dizimar, porque ele estava vendo, e o narrador diz isso, da questão do texto bíblico. Parece que nós temos medo de pessoas saberem quanto eu vou dizimar. Mas Deus sabe, porque Ele vê. Não só naquele momento, mas em todo o momento da nossa vida, em toda a história. Sabe por que eu imagino que Jesus estava ali? Porque Deus observa a forma com qual nós lidamos com o dinheiro. O verso 1 do 21 diz: estando Jesus observando os ricos darem a sua oferta no gasofilácio. Sabe, Deus não se importa com a quantidade que você dá, mas Deus se importa com quanto você retém. Ele não importa a quantidade, mas Ele se importa com a proporção do que você dá. E quando Jesus censura dizendo, essa mulher deu mais do que todos, Ele não estava falando de quantidade. Ele estava falando de proporção. E é muito importante que a igreja do Senhor possa compreender que há um destaque tão grande nesses versos. E há um destaque tão grande, sabe por quê? Porque nós desprezamos a casa de Deus quando não somos dizimistas, quando não somos ofertantes, quando não contribuímos com o reino de Deus. Mas esse povo fez um compromisso com Deus ali diante de todos e fez um documento e assinou um documento. E eu fico pensando o quanto nós fazemos compromissos com o Senhor. Ou até mesmo na hora do batismo, quando eu faço algumas perguntas a você, e entre elas eu digo assim: você se compromete em honrar essa igreja com o seu dízimo, com o seu trabalho, com o seu sustento? E a pessoa diz: eu me comprometo. E sabe, irmãos, é tão triste quando nós vemos o quanto as pessoas prometem a Deus e não cumprem. Eu não sei se você tem notado, a nossa igreja não é uma igreja que faz campanha de dinheiro. E eu não estou dizendo aqui que campanha é errada, porque outras igrejas presbiterianas fazem, mas nós não fazemos. Ontem uma irmãzinha chegou para mim e dizia assim: pastor, seria bom a gente ter um sistema de filmagem. Tem uma câmera fixa e ela custa R$6.000. Eu queria sugerir ao Senhor fazer uma campanha. Aí eu disse: minha irmã, eu não sou a favor de campanha, e nem um conselho dessa igreja, porque não é uma fala só minha, o nosso conselho não é a favor disso. Nós somos
a favor que a igreja oferte e dizime. E com a oferta e com dízimo, faz tudo o que é necessário. Mas não sou a favor de campanha. Eu até peço, uma única vez na vida, aqui, e vou pedir hoje, no final, quem pode dar um Chester ou um peru a uma família das quais nós ajudamos com a cesta de Natal? Todo ano eu faço isso. Mas fora isso, nós não fazemos campanha. Nós não fazemos apelos emocionais para você ofertar e dizimar. Mas nós devemos ensinar a você a verdade. E por isso, durante um ano, quase não preguei sobre isso. Hoje, estou falando a vocês que vocês devem entender o papel e a finalidade da contribuição financeira. E com isso, eu gostaria de lançar luz à ideia de uma pergunta: por que a contribuição financeira é tão importante no culto cristão? Porque a contribuição financeira faz parte do culto, da adoração, da expressão de louvor. Por quê? E pelo menos 2 aspectos eu quero falar à sua mente e ao seu coração, crendo que a palavra é de Deus e tem a ver com o texto que foi lido. O primeiro aspecto é porque não há culto bíblico no Antigo Testamento. Não há culto bíblico em qual as pessoas não entreguem algo ao Senhor. Na verdade, no Antigo Testamento há uma expressão do livro de Deuteronômio que vai dizer claramente: ninguém aparecerá perante o Senhor com as mãos vazias. Vocês sabem, porque o texto nem está aqui. Mas o texto diz que ninguém aparecerá diante do Senhor com suas mãos vazias. Deuteronômio 16:16. No Novo Testamento também vemos a mesma atitude. O primeiro culto narrado no Novo Testamento foi prestado ao Senhor Jesus Cristo. No seu nascimento, 3 reis foram visitá-los. E eles apareceram diante dele em adoração, porque eles se prostraram e reconheceram quem era Jesus. E eles ofertaram a Jesus. Você vê Jesus Cristo encorajando o povo de Deus, associado à justiça, à misericórdia, ao amor. Jesus encorajando a eles continuarem dizimando. Isso está na palavra de Deus. Você ouviu o apóstolo Paulo falando sobre ofertas e que elas devem ser apresentadas com alegria. Então, o tempo todo, tanto no Novo como no Antigo Testamento, você vê o povo de Deus agindo desse jeito. Quando você lê a palavra de Deus, dos versos 32 ao 39, no texto de Neemias 10, você vê que havia, além do dízimo, uma prática de imposto no templo. Verso 32 e 33, se você quiser acompanhar, você pode ver claramente que havia um imposto para que a casa do Senhor pudesse andar de forma boa e Deus fosse glorificado por esse trabalho, por essa manifestação da bondade de Deus através de um coração agradecido. Você vê que havia um altar no templo e no verso 34, até as madeiras do fogo eram doadas. Você continua lendo o texto de Neemias e verso 35 ao 37, ele vai falar sobre diversas ofertas. E quando ele fala sobre essas diversas ofertas, ele vai falar sobre as primícias, dando as primeiras coisas ao Senhor.
No verso 37 ao 39, nós lemos do 38 ao 39, vai falar sobre os dízimos. E sobre os dízimos dos dízimos. Sabe, irmãos, parece que a igreja do Senhor Jesus Cristo perdeu o senso, perdeu a ideia da gratidão, do culto, que é uma expressão de louvor, de gratidão, e isso envolve entrega total de tudo que temos e quem somos. Mas uma outra verdade a ser expressada nessa ideia, que a contribuição expressa a nossa confiança no caráter de Deus. Que a contribuição expressa a nossa confiança no caráter de Deus. Quando eu era novinho na fé, eu fui tentado uma vez a não dar o dízimo. Disse, para quê? Se eu dar, vai me faltar. Tem tanta gente que pode dar, então eu ganhava 2 salários mínimos. Se fosse hoje, naquela época, eu acho que o salário era R$92, no início do real. Lembra disso, dona Crispina? Marcos também lembra. Marcos tem uma memória para esse negócio de história, velho. Só Jesus na causa. R$92, olha que negócio. Porque anteriormente tinha tido o RV, o povo endoidava com aquilo, na hora da conversão. E muita gente perdeu dinheiro com isso. O RV valia 2.750 cruzeiros novos. Valia uma URV. Para eu saber um negócio desse, eu tenho de anotar. Senão, não dá. O RV, pai, que coisa. 270. Cada URV, unidade real de valor, valia 2.750 cruzeiros novos. Era muito dinheiro, 2.000, né? Então, eu me lembro que nesse período da URV, o povo ia para feira lá no Nordeste. Nordestino gosta muito de feira. E feira lá é gritaria o tempo todo, xingando o povo e tal. E as brincadeiras do povo. Mas na hora de comprar tomate, cebola, e agora? Para pagar nessa mudança. A maioria do povo não sabia cálculo. Foi um negócio louco isso. Louco. Talvez aqui passou por uma situação como essa, eu não sei. Não vivi aqui, mas você sabe. Então eu me deparei com essa ideia de, se eu der ao Senhor, vai faltar. O nome disso é falta de confiança em Deus. É falta de confiança no caráter de Deus. No Deus que é provedor, que é Senhor, que é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos dá força para trabalhar. Isso é falta de confiança. Sabe, irmãos, porque Deus não necessita, nem a obra de Deus necessitava do meu dízimo e da minha oferta, nem Deus e nem a obra de Deus. Mas Deus deseja que eu creia no poder dele e confie na sua provisão. Deus deseja que eu responda a ele em amor e em gratidão. Deus deseja que eu acredite que o meu Deus é o Deus da providência, e é Ele que provê todas as coisas para a minha vida, e tudo que eu tenho e que eu sou depende dEle, exclusivamente dEle. E muitas vezes nós nos rendemos a não crer na provisão de Deus, e achar que o nosso sustento vem do nosso esforço. Contribuição expressa a confiança no caráter de Deus. Quando oferecemos ao Senhor, nós confiamos que Deus é o Deus da provisão. O nome que aparece muitas vezes na Bíblia é Jeová Jireh. Deus da provisão, o Deus que provê todas as coisas, o Deus todo-poderoso, é o Deus que provê para a minha vida, para a sua vida. Precisamos confiar em Deus.
Precisamos entender que o nosso Deus é o nosso pastor. E a retrato do Salmo 23 que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltarás. Precisamos aprender a depender dele. Precisamos entender que o nosso Deus, a ele pertence todas as coisas. A palavra de Deus no Novo Testamento diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Diz Filipenses 4, quando Paulo está falando sobre contentamento. Ele diz que Deus há de suprir cada uma de nossas necessidades. Sabe, irmãos, precisamos confiar no poder de Deus, precisamos acreditar no Deus Todo-Poderoso, no Deus fiel. Precisamos não desprezar a casa de Deus. Isso só acontece com a minha contribuição e a sua contribuição. Eu não sei, cara, se você tem sido fiel aos compromissos dos quais você fez com Deus em relação a essa igreja. Eu não sei se você tem sido fiel à aliança que você firmou com Deus em relação a essa igreja. De exercer os seus dons, os seus talentos, de falar do amor de Jesus Cristo, de obedecer à liderança da igreja, enquanto esta for fiel às Sagradas Escrituras. Eu não sei, mas uma coisa eu sei te dizer: se você não mudar de vida, certamente o Deus que deseja que você honre com o seu compromisso, Ele pode pesar a mão sobre você. E dura coisa é cair na mão de Deus. E agora eu não estou falando de dinheiro somente. Eu estou falando de todos os compromissos dos quais você firmaram com o Senhor. Gente dando mau testemunho e acha bonito. Porque nós dizemos, parece que a liberdade e a educação, que deveria ser libertadora, é motivo de escândalo para pessoas tolas e fúteis que sentam em um bar e se dizem membro de igreja e posta bebendo. A educação que deveria libertar, dando o entendimento e senso que beber não é pecado, mas o mau testemunho é. Faz com que a liberdade vire libertinagem. Isso é um absurdo. A educação cristã que nos faz entender que o nosso Deus é um Deus gracioso que usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, inclusive ímpios, para abençoar o seu povo. Faz com que entendamos que todas as músicas boas foi uma ação da graça de Deus. E aí, nós não fazemos dicotomia. Mas, esse entendimento devia trazer libertação na minha vida. Não libertinagem. Vou num show secular e posto. Não é eu que vou não, que eu não vou. Esquece do compromisso que você fez com Deus, da aliança que você firmou com o Senhor. Você está a mau testemunho. Você sabe o que Jesus diz sobre isso? Aquele que escandaliza o irmão. Você sabe o quanto a palavra de Deus é dura sobre isso. E não adianta você vir com a ideia espiritual, teológica, tentando maquiar isso. Meus amados irmãos,
compromisso de servir ao Senhor. E quantas vezes não servimos? Só criticamos quem serve. Falamos mal de um, de outro. E você fala mal da noiva de Cristo. É falar mal do próprio Cristo. Toma vergonha na cara. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Porque esse povo que firmaram um compromisso com Deus, havia verdadeiro arrependimento. Porque havia verdadeira contrição. E eles olharam para as Escrituras e disseram: amém. Tudo na nossa vida tem de convergir para a glória de Deus. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morramos. Seja que morramos ou vivamos, somos do Senhor. E a minha vida tem de glorificar a Deus em todos os atos, na minha casa, nas minhas relações, nos meus negócios. Tudo tem de convergir com a verdade da palavra de Deus, Novo e Velho Testamento. Tendo essa compreensão, sabe, irmãos? E talvez você diz assim: eu não contribuo porque contribuir é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo estava no gasofilácio, olhando não era a quantidade, era a proporção. Preste atenção nisso. E por que eu sei isso? Porque ele diz que a mulher que deu menos em quantidade, deu mais do que todos. Isso é avareza do seu coração e falta de confiança em Deus. Não podia falar de um negócio como esse se não fosse em um domingo como esse. Um domingo de ceia onde a maioria da igreja está presente. Para te dizer o seguinte: confie em Deus. Viva a palavra de Deus. E expresse a vida de Deus em todos os atos da sua vida. Em nome de Jesus. Baixe a sua fronte. Converse com Deus. Em nome de Jesus. Ó Deus, a tua palavra diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ó Deus, diante do Senhor, aqui estamos, ó Deus, fazendo uma autoanálise das nossas próprias vidas e dos compromissos que quebramos com o Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um instrumento de graça nas tuas mãos, a vivermos para a tua glória, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Ó Deus, toma conta de cada um, faz um quebrantamento e age com uma transformação profunda na vida do teu servo e da tua serva. Em nome de Jesus. Amém e amém.